Irmãs, eu estou meditando por esses dias no paralítico, né, do tanque de Betesda. Tanque de Betesda significa casa de misericórdia, né? E aqui fala que esse homem ele estava há 38 anos nesse lugar, nesse tanque, esperando, né, uma cura, um milagre, né? Ali havia uma crença, né, que de tempo em tempo descia um anjo e agitava as águas e quem conseguisse pular naquela água, entrar naquela água durante o agir daquele anjo, era curado, né? E esse homem, ele não tinha outra saída para ele, não tinha mais expectativa. Então a única esperança dele era de ser curado através desse mover, né? Desse anjo, do agitar das águas, né? Então ele estava lá. Só que há 38 anos, né? E quando Jesus chega nele, é, é muito interessante. No versículo 6 fala assim: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Então a gente vê aqui que Jesus entra nesse lugar, né? Já sabendo que ele ia encontrar um homem que estava lá há 38 anos, né? Que é o que a palavra está falando, né? E Jesus vendo esse deitado e sabendo, então Jesus sabia do estado daquele homem, Jesus sabia, né, do tempo que aquele homem estava lá esperando um milagre. E eu quero já dizer para você, irmã, que Jesus sabe o tempo da sua espera, Jesus sabe o tempo da sua dor, Jesus sabe toda a sua história, como ele sabia de tudo que se passava na vida desse homem. E então ele chega e pergunta: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E aqui é outra reflexão que tem ficado aqui na minha mente, irmãs. Como é difícil a gente ver um outro sendo abençoado e a gente parece que está sempre andando para trás. Como é difícil a gente ver pessoas que se converteram muito depois da gente e parece que elas se encontram com Deus, elas se deslancham, elas já pregam, elas já cantam, elas já são batizadas com o Espírito Santo, elas já são curadas, elas já são uma vida assim. E você fala, nossa, eu que estou aqui há tantos anos na presença de Deus, parece que eu não consigo se deslanchar dessa forma. E essa pessoa que chegou agora já tá tão avançada. Às vezes você está lá orando há tanto tempo por um filho seu, por um marido, ou para uma cura no seu corpo, e você vê os outros sendo curados, e parece que você nada. Diz, nossa, Senhor, o Senhor não está ouvindo minha oração? Eu que estou há tanto tempo pedindo, buscando, e o outro que só fez uma oraçãozinha já está aí curado, já está aí contando a bênção. Então isso às vezes passa, né, no nosso pensamento, isso às vezes passa na mente da gente, quando a gente vê o outro prosperando, e às vezes a gente está lá patinando. A gente vê outra igreja crescendo, rompendo e aumentando, e parece que a nossa não vai, a nossa está lá. Mas existe um processo, existe um tempo de espera na vida de cada pessoa. E na vida desse homem houve esse processo de 38 anos. Mais uma lição que ele deixa para a gente é que ele não desistiu. Porque ele podia ter pedido para alguém levar ele embora para a casa dele, falar, eu vou deitar numa cama, eu vou ficar quieto no meu quarto, já que eu sou um peso, já que eu sou um paralítico, que eu não tenho condição nenhuma de sozinho pular na água. Chega na hora, não tem um abençoado para me botar dentro da água. E aqui fala até que ele se esforçava, porque ele fala assim, ó, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Enquanto eu me esforço, enquanto eu me arrastejo para entrar naquela água, desce outro dentro de mim, na minha frente. E é curado, e eu volto para trás sem a minha cura. Toda vez que eu tento, vai outro na minha frente. É curado e eu não, nada acontece na minha vida. Mas ele continuou na casa da misericórdia, mas ele continuou ali aguardando o milagre. Ele acreditou que um dia ele seria curado, que um dia ia chegar o dia da bênção dele. Então ele não foi embora para a casa dele. Então ele não entregou os pontos.
ele continuou esperando, ele continuou aguardando, e aguardando no lugar certo, na casa de misericórdia, no lugar de que a misericórdia ia ser estendida sobre a vida dele, no lugar de que um dia a cura chegaria até ele. E chegou o grande dia que Jesus chegou. E ele não foi curado do jeito que ele imaginava, ele não foi curado do jeito que ele esperava, porque ele esperava ser curado por um agitar das águas, por um anjo. Mas esse homem, ele foi recompensado de uma forma tão maravilhosa, ele foi curado pelo próprio Jesus. E ele nem sabia quem era Jesus, porque ele chega, esse homem conversa com ele e esse homem fala com ele, né? Você quer ser curado? E aí ele fala, ele conta, né? A situação dele, que não tem quem jogue ele na água, que toda vez ele se esforça, mas o esforço dele é em vão. E Jesus ouve essa conversa, Jesus ouve a história dele e Jesus não responde nada. Jesus só fala assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o mais bonito desse homem, irmãos, é que ele ouve a voz de Jesus, porque ele podia ter falado: quem é você? Você não é o anjo que agita as águas, você não é o anjo que cura aqui. Mas ele tem fé naquela palavra. Aquela palavra ele sabia que não é de qualquer homem, não é de qualquer pessoa. Então ele obedece aquele comando. Ele ouve aquela voz e ele levanta. E aqui fala que logo aquele homem ficou são, tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Foi um dia que não tinha possibilidade nenhuma de cura, porque no sábado, na época da tradição dos judeus, né, eles não faziam nada, eles guardavam aquele sábado e tinha toda uma tradição que não podia acontecer nada no sábado, que não podia fazer nada no sábado. Então Jesus veio e mudou toda a expectativa daquele homem, tudo do jeito que aquele homem planejava, não foi nada do jeito que ele pensava. Ele esperava ser curado por um agitar dos anjos e não foi. Ele esperava ser curado pela possibilidade de alguém jogar ele no tanque e não foi. Ele tentou ser curado se rastejando, fazer o esforço dele, se esforçando com as próprias forças dele e não foi. E não esperava ser curado num sábado, não esperava ser curado pelo comando da voz de um homem. E foi isso que aconteceu, foi tudo ao contrário do que ele imaginava. E assim vai ser na nossa vida, irmã, se nós não desistirmos. A gente vai aguentar o processo da dor, o processo da espera, o processo da rejeição, o processo de ver o outro prosperando, de ver o outro crescendo, de ver o outro sendo curado. Nós vamos ficar firmes na casa da misericórdia, nos pés do Senhor, porque Ele vai agir do jeito dele, no tempo dele, na hora dele. E vai ser maravilhoso, vai ser diferente, vai ser algo que ninguém viveu. Você vai viver a sua história com Jesus, aqui como esse homem viveu a história dele com Jesus, viveu a experiência dele com Jesus, que valeu a pena os 38 anos que ele passou lá, deitado, ficou lá esperando. Ele levantou, catou a cama dele, causou espanto nos judeus, porque os judeus falaram: como que pode um sábado alguém ser curado? Mas ele não ouviu, ele ouviu a voz de Jesus e foi alcançado pela misericórdia, pela cura, pelo milagre, pela experiência extraordinária que ele viveu, porque ele ficou ali aguardando. Se ele tivesse ido embora, se ele tivesse ido para a casa dele, se trancado num quarto, desistido de esperar, ele não tinha sido curado. Mas ele continuou lá, firme no propósito dele, vendo um monte de gente sendo curada e indo embora, vendo um monte de gente sendo pular na água na frente dele. Mas ele falou: um dia chega a minha vez, um dia chega a minha hora. E ele não foi frustrado. O tempo de espera dele teve uma recompensa. Então eu quero dizer para você, minha amada, que o tempo de espera que você está, o processo que você está vivendo, que eu estou vivendo, haverá uma recompensa gloriosa para nós, vinda do céu ao nosso encontro, totalmente diferente do que a gente imagina, porque Deus é assim, Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!